Olá, boa noite nessa sexta-feira. Vamos iniciar nossa live. Boa noite. Vamos iniciar nossa live hoje. Deixa eu acenar aqui pro pessoal. Vamos dar pequenos uns minutos aí para o pessoal ir entrando e visualizando que a live começou. Deixa eu acenando aqui para o pessoal. Boa noite. Obrigada. São seus olhos. Olá, pessoal entrando, tô dando aqui boa noite, acenando pro pessoal, prazer ter vocês aqui, que legal. Mandem o link aí pro pessoal que quer saber um pouco mais do ozônio. Pessoal entrando. Que legal. Pessoal, hoje o tema da nossa live é muito legal, né? É porque o ozônio virou aí o diferencial dos profissionais que mais crescem no mercado. Esse é o nosso tema de hoje. Por que o ozônio é o diferencial do profissional? Né? Por que o ozônio diferencia um profissional do outro? Será que é mágica? Será que é ciência? Será que é fisiologia? Né? Será que é o entendimento do mecanismo de ação, raciocínio clínico do profissional? Aprendeu a usar o ozônio e explora os mecanismos de ação da melhor forma? Então isso tudo a gente vai discutir hoje. Deixa eu acenar aqui, o pessoal tá entrando. Que legal, o pessoal lá da Baixada Santista. Para quem não sabe, eu sou da Baixada Santista. Tem um pessoal que eu conheço, que legal, pessoal daqui de São Paulo do interior, que legal, prazer ter vocês aqui, que legal. Falando do tema de hoje, né, por que o ozônio é um diferencial aí quando se trata de tratamentos de saúde? Hoje a gente vai discutir um pouco isso, né? Vou esperar as perguntas aí de vocês, mas para fazer uma introdução, né? Hoje a gente já consegue aí utilizar a ozonioterapia como diferencial no nosso consultório, nos nossos atendimentos, até para nossa própria saúde, né? Até para o nosso próprio consumo, né? Porque o profissional da saúde ele precisa estar saudável, né? Isso é uma realidade. Até pra gente se dedicar melhor aí aos nossos pacientes, né? Eu costumo dizer que a gente tem que cuidar aí da nossa saúde, né? Até porque nós somos espelho, né? Nós somos aí o nosso cartão de visita. Nós somos espelho do que a gente prega, né? Do que a gente diz, do que a gente prescreve, do que a gente receita para os nossos pacientes, né? Que legal. Então, voltando ao nosso tema aí, por que o ozônio virou aí o diferencial dos profissionais que mais crescem no mercado? Bom, por quê, pessoal? Se a gente for pensar aí na ozonioterapia como terapia complementar, a gente pode pensar nela como o objetivo, né? Como uma terapia prescrita diretamente aí para a condição do nosso paciente, mas também a gente pode utilizar aí a ozonioterapia como complemento nas nossas terapias, como complemento nas nossas prescrições profissionais aí. Se nós utilizarmos a ozonioterapia como objetivo principal de terapêutica, nós temos que pensar aí no mecanismo de ação da ozonioterapia e qual o objetivo
em que vamos empregar ela com terapia. Pensando nisso, pensando nos mecanismos de ação, vou dar só um breve... falar um pouco da nossa trilha, né? Nós iniciamos aí na semana passada com essas lives, e aí a gente começou bem do início, né? Falando bem do início aí do ozônio. No decorrer aí das nossas lives, eu vou falar de forma um pouco mais técnica, vou responder respostas um pouco mais técnicas, um pouco mais assertiva, um pouco mais polida. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver dúvida, por favor, a nossa caixinha de perguntas aqui tá ativa. E nisso já tem uma pergunta aqui. Em quanto tempo dá para ver os resultados usando o ozônio? Obrigada pela pergunta. Em quanto tempo dá pra gente ver os resultados? Tudo isso, Leila, foi a Leila que fez a pergunta. Tem uma caixinha aqui, pessoal, com um balãozinho com ponto de interrogação, e dá pra fazer perguntas ali também, tá bom? E aí eu tô respondendo algumas perguntas ali do balãozinho com ponto de interrogação do lado. Então, respondendo aí a Leila, em quanto tempo a gente vê o resultado? Isso vai depender da condição, né? Eu tenho pacientes que... Eu sou fisioterapeuta, né? Sou farmacêutica esteta, sou fisioterapeuta dermatofuncional. Trabalhei já como instrutora de pilates, né? Já trabalhei com reabilitação dentro da fisioterapia também. Então a gente acaba conhecendo aí as estruturas, a gente acaba conhecendo a anatomia, a gente acaba conhecendo a biomecânica das articulações. Então, eu gosto muito de falar desse paciente que eu atendi, respondendo a pergunta da Leila, em quanto tempo a gente consegue visualizar aí os resultados. Esse paciente ele obteve um resultado aí com mais ou menos de 4 a 5 sessões, Leila, respondendo a tua pergunta. Por quê? Porque ele estava com um processo inflamatório bastante intenso aí no ombro, na musculatura aí do manguito, né? Então, a gente teve que entrar aí com um tratamento... e eu já tinha feito outras terapias, né? Porque a gente utiliza outras terapias também, e no consultório eu tenho aparelhos de reabilitação, eu tenho ultrassom, né? Eu tenho FES, eu tenho TENS. Para quem não sabe, isso daí são alguns tipos de correntes aí que a gente utiliza para minimizar a dor, que são eficazes também. Mas a inflamação dele estava tão intensa, né, que ele não estava conseguindo, eu não estava conseguindo obter resultados ali naquele caso. E o que eu fiz? Eu propus para ele, né? Eu falei, olha, eu tenho um outro tratamento aqui, que é o ozônio, né? Expliquei para ele o mecanismo de ação, expliquei para ele o que ele poderia esperar depois das aplicações, e ele topou. Expliquei para ele, né, que poderia ficar um pouco dolorido, enfim, porque eu fiz uma aplicação periarticular, né? E aí, depois de mais ou menos 3 sessões, ele começou a sentir aí a melhora. Na segunda sessão, na primeira ele já começou a sentir aí a melhora, né? Mas a reabilitação, assim, dele voltar a começar a treinar aí para o esporte que ele praticava, que é futebol americano, que é um esporte bastante bruto. Ele, em média, 6 sessões, de 5 a 6 sessões. É lógico, a gente continuou, né? Porque quando a inflamação diminui, os sintomas também diminuem, mas para o retorno dele às atividades que ele queria foi mais ou menos aí 6 semanas, tá? Mas é aquilo, né? Tudo depende do caso. Deixa eu responder aqui uma outra pergunta. Doutora, por que a ozonioterapia tem sido tão falada ultimamente na área da saúde e da estética? Porque ele apresenta bons resultados,
né? Na área da estética nós conseguimos bons resultados. Pessoal, quando a gente fala da área da estética, a gente tem que pensar também que a estética ela é uma área da saúde, né? E os pacientes, eu vou falar tem uma definição de saúde da OMS que eu gosto bastante de utilizar nas minhas aulas, inclusive nas aulas de graduação e pós-graduação, que é: saúde não é somente a ausência de doença, e sim qualidade de vida. Então, se tem algum tipo de desarmonia que desagrada a pessoa, que isso impacta na qualidade de vida da pessoa, ela tem que tratar. Então, quando a gente fala da estética na área eu quero dizer que a estética ela está dentro da área da saúde. Dentro da fisioterapia dermatofuncional, eu costumo dizer que nós reabilitamos tecidos, né? Porque em determinadas lives aqui a gente vai falar aí, inclusive nas aulas também eu falo que a gente consegue utilizar o ozônio aí para cicatrização de feridas, e a dermatofuncional também atua nesse sentido, em reabilitar tecidos. Então, para reabilitar tecido, você tem que conhecer tecido, pele, tecido tegumentar, fisiopatologia, fisiologia, né? Então, por isso que a gente tem tanto resultado na estética, porque acelera o processo cicatricial. E quando a gente fala disso, de processo cicatricial, a gente pode estar falando de pós-operatório, a gente pode estar falando de processo acneico, a gente pode estar falando de algum tipo de intercorrência, que hoje a maioria dos profissionais atuam aí com injetáveis, né? São profissionais injetores. Às vezes acontece não só por imprudência ou negligência do profissional, mas às vezes acontece, isso pode acontecer, e aí a gente consegue tratar também algumas intercorrências com o ozônio, né? Sem, de repente, deixar aquela intercorrência evoluir. Isso é bastante importante, porque intercorrências podem acontecer, mas sabe o que diferencia um profissional do outro? Saber atuar nessas intercorrências, porque eu não conheço nenhum profissional que nunca teve nenhum tipo de intercorrência. Uma hiperemia exacerbada pode, às vezes, tem literatura que considera uma intercorrência, né? Quando a gente vai submeter um artigo, quando a gente vai submeter um artigo, né, num comitê de ética, para quem faz pesquisa sabe disso, tem uma pergunta lá na Plataforma Brasil: haverá riscos? A gente sempre tem que colocar. Por quê? Porque o risco ele existe, né? Então, o ozônio, eu uso ele em diversas áreas, em diversas situações. Justamente porque ele consegue nos ajudar e ele consegue nos proporcionar um melhor processo cicatricial, diminuir contaminação, caso haja, e acelerar o processo cicatricial, devolvendo aí a função do tecido e devolvendo aí e proporcionando que o paciente volte para suas atividades diárias, que esse é o nosso papel, né? Proporcionar para que ele volte aí às suas atividades diárias. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. A Vanessa, ela tá perguntando lá na caixinha, lá no balãozinho com pontinho de interrogação: em quanto tempo dá pra ver? Não, já. Ah, tá. Aplicação dói? Existe alguma contraindicação? Existe. E a aplicação, olha, dor é uma coisa subjetiva, né? A gente que trabalha às vezes aí com dor, com pacientes com dor crônica, por exemplo, a gente sabe que a dor ela é subjetiva. Nós utilizamos uma escala analógica de dor, que é bastante conhecida, uma ferramenta bastante conhecida, e aí, de repente, o que é 10 para mim é 5 para outra pessoa. Só para deixar claro, tá? Não vou falar que não dói, mas é que a dor é muito subjetiva. Eu, Angélica, eu tenho um limiar de dor alto. Então, eu suporto bastante coisa. Para mim, a dor, numa escala de 1 a 10, a dor para mim é 3, né? Mas tem pessoas que julgam a dor 5 e tem pessoas que cochilam, gente. É sério, eu já fiz ozonioterapia em pacientes que cochilaram na maca.
Então, para esse paciente, a dor é 0,5, menos que 1, né? Então, tudo depende. Mas, sim, ele pode causar um desconforto, né? Uma ardência suave, isso vai depender da concentração que você vai utilizar. E ele tem contraindicações, sim, gente. Por exemplo, eu vou dar uma contraindicação muito normal, que isso pode acontecer com qualquer terapia, alergia ao ozônio. Existe, sim, existe essa possibilidade, né? Tem um artigo que eu, em determinado momento, eu entrei em contato com esse artigo através de uma outra profissional, que demonstrou aí que o ozônio também é utilizado na medicina veterinária, e fizeram a ozonioterapia em um cão, né, em um cachorro que estava com dermatite. E o ozônio causou alergia, mas o cachorro também ele já tinha uma predisposição a dermatite, um tecido, né, um pouco mais sensível, mais reativo, e ele apresentou. E aí, nesse caso, ele teve que voltar aí para a medicação. E a medicação tem uns efeitos adversos, o profissional estava querendo fazer o desmame nesse animal e tentou a ozonioterapia, e com ele, nesse caso, não deu certo, mas nós temos outros estudos aí que apontam a eficácia da ozonioterapia, inclusive para dermatites, tá? Mas pode acontecer. Eu costumo dizer que é que nem uma bula que a gente lê, né? Em caso do paciente apresentar qualquer tipo de processo alergênico, interrompa o tratamento, né? Algum componente da fórmula, né? Alergia a algum componente da fórmula. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. Doutora, dá para ter retorno financeiro com esse tipo de atendimento, mesmo sendo uma clínica pequena? Lógico, gente. Claro que dá para ter retorno financeiro mesmo sendo uma clínica pequena. Pessoal, eu tenho um conceito a respeito de clínicas pequenas. A minha clínica não é uma clínica grande, é uma clínica de médio a pequeno porte, né? Mas é muito aconchegante e acolhedora, minimalista, né? Então eu tenho um conceito, mas eu já tive clínica grande, né? Já tive clínica grande com colaboradores, enfim, né? Hoje eu opto aí para algo mais intimista. E eu costumo dizer que as melhores fragrâncias estão nos menores frascos. As melhores fragrâncias estão nos menores frascos, independente da sua clínica ser pequena ou ser grande, né? O atendimento, o profissional tem que entender aí o que ele está fazendo. Isso independe, tá? Você consegue ter retorno financeiro? Sim, tá? A resposta é sim. As pessoas vão procurar você, vão procurar o profissional. Quais os erros mais comuns? Outra pergunta que eu tô respondendo. Quais os erros mais comuns que os profissionais cometem ao tentar usar a ozonioterapia sem formação adequada? Esta pergunta é sensacional. Sabe por quê, pessoal? Olha o que eu já ouvi. Olha só o que eu já ouvi, gente. O ozônio é um gás, né? E ele é instável. Ele é instável. São 3 moléculas de oxigênio ali e as ligações são ressonantes entre essas 3 moléculas de oxigênio. Ok, dito isso, eu já falei que ele é instável. E ele perde a estabilidade. O que acontece quando ele perde a estabilidade? Uma das moléculas se solta e ele volta aquela molécula diatômica, uma molécula triatômica. Perdeu a estabilidade, soltou uma molécula, voltou a ser uma molécula diatômica, um oxigênio, O2. Ok. O ozônio também, ele é sensível a altas temperaturas. Então, já são 2 pontos aí que eu expliquei. Eu já ouvi, olha só, né? Eu não acho besteira fazer o curso, eu vejo com todo respeito, né? Sei lá, a forma que a pessoa procura, mas enfim, de repente, né? Às vezes o outro profissional mais experiente, ele tá ali para dar o caminho das pedras, né? E é isso que a gente faz, inclusive como professor, dá o caminho das pedras ao aluno, né? É lógico que o céu é o limite, mas o professor é um facilitador. E o que eu já vi acontecer, profissionais pegarem o ozônio, colocarem dentro de um saco hermético,
Aí eles selam o saco e dá para o paciente, fala, olha, você vai usar ele em casa. Isso não existe, gente, desculpa. Porque ele vai perder a concentração até o paciente chegar em casa. Tem estudos que comprovam isso, né? Que em determinado momento, em temperatura, 18 graus, que é uma temperatura ambiente, isso é um artigo que é bastante lido aí pelos profissionais, é bastante conhecido, inclusive, né? Que ele perde a concentração em 35 minutos, de acordo com esse artigo. Depois eu até posso, né, divulgar ele para vocês. Nesse artigo ele fala que em 35 minutos, numa temperatura ambiente, o ozônio perdeu ali dentro da seringa, aí fala a pressão negativa da seringa, tudo, ele perdeu em média 45% de concentração. Então o que pode acontecer? Ele vai perder todo o efeito? Pode ser que não. Quanto tempo essa pessoa vai chegar para chegar e levar esse saco hermético até em casa? Não sabemos, 1 hora. Esse estudo fala de 35 minutos. E a diminuição de concentração de 45%. Então vamos dobrar esse tempo e colocar aí para 1 hora, né? Se eu perdi em 35 minutos 45%, se a gente dobrar esse tempo, dependendo da temperatura, a gente pode ter perdido aí até 90% dessa concentração. Então não é dessa forma que a gente utiliza. Isso porque, profissional, a intenção deve ter sido muito boa, né? Eu não estou julgando a intenção aqui do profissional, pelo amor de Deus. Mas a forma como ele estava conduzindo, né? Outra coisa é você ozonizar a água e deixar aquela água 1 semana dentro da geladeira para beber. Ela vai perder a concentração, né? Mesmo ela estando gelada, eu falei que o ozônio ele é sensível a altas temperaturas, mas você não vai ter mais ozônio ali. Então, essa é a diferença de você saber o mecanismo, de você saber como o ozônio funciona, o que ele é, e de você não saber, né? Essa é a diferença, tá? Você perde, né, na verdade, eficiência, eficácia. E aí, de repente, a pessoa pode pensar, esse ozônio não presta, não fez efeito nenhum. Não, não foi isso. Você tem uma Ferrari na mão, você só não tem uma habilitação ali para utilizar aquela Ferrari, né? Tem uma outra pergunta aqui, um biomédico pode atuar em ozonioterapia depois de fazer o curso? Sim, se você realizar um curso para te capacitar dentro da tua carga horária aí exigida pelo teu conselho, sim, você pode atuar como ozonioterapeuta. E você vai ter ótimos resultados. Eu costumo dizer que o ozônio, ele como uma terapia complementar, e ainda mais dentro da rotina do biomédico, eu não sei se você é biomédico esteta, ela pode complementar todos os tratamentos e ainda pode ter um papel importante aí na potencialização dos resultados e também em pequenas possíveis intercorrências. Deixa eu responder uma outra pergunta aqui. Na enfermagem regenerativa, sensacional essa pergunta. Pessoal, a enfermagem tem um papel assim importantíssimo, né? Principalmente aí na parte regenerativa, né? Os enfermeiros que trabalham aí com regeneração tecidual, né? Sim, o ozônio ele pode contribuir positivamente assim de forma sensacional. Eu sou suspeita, mas é de forma sensacional. Pessoal, tudo que eu falo aqui são coisas que eu acredito, né? Então, eu posso te dizer assim com certeza de que ele contribui significantemente aí dentro da enfermagem regenerativa. E associado, inclusive, a novas tecnologias. Eu posso associar ao laser, né? Conheço o mecanismo de ação do laser, fotobiomodulação, né? Estimulo, né? Tecido epitelial, mitocôndrias, né? Síntese de ATP. Então, quer dizer, eu posso associar ao laser, eu posso associar a carboxterapia. É lógico, não precisa ser na mesma sessão ali, mas eu posso utilizar assim de forma brilhante. Aí eu gosto muito, eu atuo com regeneração tecidual e eu utilizo,
utilizo, tenho trabalho, falando, antes de se falar do ozônio, já trabalhava com escaras, né, ou úlceras de decúbito, e já utilizava gás. Antes eu utilizava a carboxterapia, eu utilizo a carboxterapia aí desde 2008, 2009, desde que mais ou menos quando chegou aqui no Brasil, e antes do ozônio eu utilizava carbox. Eu gosto muito de trabalhar com gases, né, e quando eu comecei a trabalhar com ozonioterapia, não desmerecendo o carbox, ele tem o seu papel, mas eu adoto aí com bastante segurança a utilização da ozonioterapia. Mas também utilizo, né, outras tecnologias, gente. Eu só não utilizo ozônio, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu utilizo ozônio, eu utilizo laser, eu utilizo radiofrequência, ultrassom. Eu sou mestre em engenharia biomédica, então eu gosto muito de tecnologias. Eu utilizo... Falou em tecnologia, já me desperta, né? Já brilha os meus olhos. Eu falo, nossa, o que essa tecnologia faz? Né? O que eu posso associar? Então eu associo com intraderma, eu associo com ativos, tá? Eu uso muito a associação de tecnologias com ativos, amo ativos, sou farmacêutica também, então adoro tecnologia de medicamentos também. Então é isso, pessoal. O segredo é o raciocínio clínico. E aí você utiliza o que você tem na mão, né? E utiliza a sua expertise. Nada que o que a gente aprende, até inclusive lá na faculdade, né? Tem algumas disciplinas que falam, eu não tenho muita afinidade com isso, mas isso não será perdido. Em algum momento da vida você vai falar, poxa vida, eu lembro. E aí você vai utilizar todo aquele conhecimento. E o segredo é esse, raciocínio clínico. Você vai sempre utilizar o seu raciocínio clínico, isso que vai fazer a diferença. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Já respondi aqui do retorno financeiro, da biomedicina. As melhores fragrâncias estão nos menores frascos. É isso aí. Deixa eu te dar aqui. Um paciente morreu. Ai! Gente, tô vendo uma pergunta aqui. Na verdade, não foi uma pergunta, foi um relato aqui. Um paciente morreu essa semana após uma aplicação. Isso é bem polêmico, hein, pessoal? E em relação a isso, eu tenho um posicionamento, né? Eu vi essa matéria é uma coisa bastante importante, né? Até para dar um alerta aí, mas eu tenho um posicionamento a respeito disso. Eu li a matéria, só que na matéria, o que trazia para nós ali de informações, que o paciente ele tinha, se não me engano, pressão alta, né? Hipertensão arterial. Segundo a matéria também, parece que o paciente já há uma semana não se sentia bem. E o paciente morreu depois de uma sessão de ozonioterapia. Foi isso que a reportagem nos trazia. E aí ficou uma série de perguntas sem resposta, né? O paciente só estava usando ozonioterapia? Qual era a condição real do paciente? Era somente a hipertensão arterial? Na reportagem também, em um determinado momento, eu vi que relatavam que ele apresentou falta de ar. Gente, qualquer doença descompensada, existe contraindicação de uma série de terapias. Dentro da fisioterapia, quando o paciente ele chega e ele apresenta a hipertensão, porque a gente afere, tem que aferir, gente. Paciente da área da saúde, até um toque, né? Tenha lá seus aparelhos para você aferir essa pressão, o esfigo, o esteto, porque é de suma importância. Ele apresentou pressão alta, gente. A gente tem que saber. Ele pode ter outra coisa. Eu acredito, pessoal, que ficou faltando informação ali naquela reportagem, né? E o que pode nos trazer mais informações? Uma necrópsia, né? Uma investigação. Isso que tem que acontecer, ser feita uma investigação. O profissional era habilitado? Eu não tô aqui para julgar o profissional, já foi, né? Já aconteceu. Isso a polícia vai averiguar. Mas qual era a condição do paciente? Foi feita uma boa anamnese? Se sim, se foi feita uma boa anamnese, foi aferida a pressão arterial daquele paciente no momento
da sessão, pessoal, não tenham medo de falar não para o paciente. A gente não pode fazer tudo que o paciente quer. Os profissionais somos nós. Ah, mas a paciente falou. Olha, a gente explica para a paciente com todo amor e carinho as limitações, o porquê não e o porquê sim, e orienta ela a procurar. Pressão alta, pessoal, é pronto-socorro. Não é verdade? Aferiu a pressão, verificou que está alta, fala, olha, hoje nós não vamos realizar a nossa sessão. A pessoa, já aconteceu comigo, o paciente fala, nossa, mas eu vim de tão longe. E às vezes o paciente fica magoado, porque veio de tão longe e não conseguiu fazer. Isso acontece, né? Mas olha, ó, a sua pressão está muito alta, o que está acontecendo? A senhora está passando por algum problema? A senhora está tomando a sua medicação? Outra coisa, quando a gente faz a nossa ficha de anamnese, o que é importantíssimo a gente saber? Terapia medicamentosa do paciente. Através da terapia medicamentosa do paciente, a gente sabe a condição dele. Não é? Outro dia chegou uma paciente, eu vou terminar isso que eu tô falando e depois eu vou falar da história de uma outra paciente. Então, não atendam. Sentiu, eu falo isso para os alunos, sentiu insegurança? Diga não. Diga não, não tem problema. Aferiu a pressão, tá alta? Viu lá a frequência cardíaca, a pressão, se conseguir lá, de repente aferir a glicemia também, isso vai depender do segmento do seu atendimento e do paciente. Não atenda. Tá, o paciente está hipoglicêmico. Por que ele está hipoglicêmico? Ele comeu no dia? Como é que, né? E o legal também, pessoal, é a gente ter aí alguns parceiros aí, porque a maioria dos tratamentos são multidisciplinares. Esse paciente só não passa com a gente, né? Ele passa de repente numa nutricionista, num endócrino, num cardio. Então tudo isso é importante saber, né? Então eu acredito que tenha tido uma outra condição em relação a esse paciente, mas sentiu insegurança, aferiu a pressão, fez a verificação, não tem condição de atender, não atenda. O paciente vai ficar magoado, mas é para a segurança do próprio paciente. Agora, voltando a uma outra paciente que uma vez a gente atendeu lá na clínica onde eu trabalho, e ela chegou com uma ferida na perna, e ela falou que tinha sido uma queimadura. Eu falei, é uma queimadura? Mas como que te queimaram? Me queimaram com um LED. Eu falei, com um LED? Colocaram uma luzinha assim na minha perna e me queimaram. Aí eu falei, qual a medicação que a senhora está tomando para essa ferida? Aí ela citou o nome de um antibiótico. Ou seja, aquele era um processo infeccioso e aquilo era uma úlcera. E a bactéria era uma bactéria gram-positiva, bastante resistente, então não tinha sido uma queimadura. Ela entendeu que, de repente, o LED não foi tão eficaz por ser uma bactéria gram-positiva, que normalmente é resistente. E o antibiótico que ela estava tomando é de amplo espectro. Então, a gente tem que saber investigar também, né? E de acordo com o antibiótico que ela falou que estava tomando, eu deduzi que não era uma queimadura. A lesão, né, que tinha aumentado, e ela procurou o serviço de atendimento aí, de pronto atendimento, e foi prescrito aí o antibiótico. Então, tudo isso a gente tem que entender. Mas sim, como ela achou que era o LED, a temperatura do LED é super baixinha, né, gente? É morninha. Eu ainda perguntei, encostou na pele? Ela falou, não, eles colocaram próximo. Então, a gente tem que saber investigar. Mas para a paciente, ela achou que aquele LED tinha queimado. Mas, na verdade, era ali a lesão que tinha se estendido, né? Justamente por conta da bactéria que estava presente ali na lesão dela. Outra pergunta aqui, ozonioterapia via retal em cliente com câncer, tem protocolo específico? Alessandro, uma ótima pergunta. Alessandro, nós temos um documento, você já deve ter ouvido falar, porque você foi bastante específico aí, né, de ozonioterapia via retal.
nós temos um consenso de ozonioterapia que se chama Declaração de Madrid. E nós, através desse consenso, mais publicações de artigos, porque a gente tem que sempre buscar dentro da literatura científica, nós conseguimos observar que não existe um protocolo específico, mesmo porque, Alessandro, o câncer ele tem fases, né? Ele tem a fase inicial, ele tem a fase avançada, e dentro do tratamento ele também tem as fases, né? A fase em que o paciente está ali realizando a quimioterapia, nós temos os efeitos adversos ali e colaterais da quimioterapia. Quimioterápicos não são seletivos, então os efeitos adversos e efeitos colaterais são altos. Também vai depender do tipo de quimioterápico que o paciente está utilizando. E eu costumo dizer o seguinte: toda doença, toda condição gera um estresse oxidativo no corpo, no organismo. Quanto pior a condição, maior o estresse oxidativo. E se eu tenho uma geração alta de estresse oxidativo, eu vou ter uma presença alta também de radicais livres. Pegou essa informação? Ok. O ozônio, ele é oxidante. Só que a ação dele é muito rápida. Por quê? Porque é controlada e assistida. Controlada por quê? Porque eu controlo a concentração. Estou falando isso da via retal. Eu controlo a concentração. E concentrações sistêmicas são baixas. Eu controlo a concentração e controlo o volume. Então, é uma infusão controlada. É rápida, é segundos. Tem estudos que falam aí de 12 a 18 segundos da ação do ozônio no plasma. Quando ele entra ali nos fluidos corporais, ele normalmente o primeiro que ele entra em contato é com o plasma sanguíneo. Isso é muito rápido. E aí vai estimular o quê? O sistema antioxidante. O ozônio ele vai estimular o sistema antioxidante, só que ele também é oxidante. Então você pensa que um paciente que tem um estresse oxidativo alto, você vai lá e faz a infusão de um oxidante. A gente tem que conhecer a fisiopatologia da doença e em que fase essa doença está, em que momento esse paciente se encontra, para a gente poder utilizar. É por isso que não tem protocolo específico para câncer, entendeu? Porque você tem que entender, são vários tipos de câncer. Que tipo de câncer, né? Câncer de pele, câncer de intestino, de mama, enfim, de pulmão, de cérebro, de câncer ósseo. Então, a gente tem que entender a fisiopatologia do câncer. Você não precisa ser especialista em onco, mas você tem que entender que é uma doença que gera um estresse oxidativo alto. E você tem que entender que o ozônio gera também um estresse oxidativo para estimular o sistema antioxidante. Então, não tem um protocolo específico e a gente tem que conhecer o paciente, a fase da doença em que ele está. A gente pode pedir um laudo médico para um oncologista e conhecer o mecanismo de ação do ozônio. Tá bom, Alessandro? Mas sim, tem relatos aí, tem estudos que falam da utilização da ozonioterapia em processos neoplásicos. Qual o valor que devo cobrar? Depende do tipo de aplicabilidade que você vai fazer, depende da região que você tá, depende da sua formação, depende de muita coisa, depende do teu ticket médio, e aí você pode agregar isso, mas agrega valor, você sempre agrega valor. A gente costuma somar aí, né, os valores, a gente tem que fazer aquela conta, né, de precificação, mas em média aí, eu vou chutar, não vou chutar, vou falar com certeza. Em média de 20% a 30% aí, mas tudo vai depender do teu ticket médio também. Isso a precificação é por região, por profissional, tá bom? Deixa eu ver, tem uma outra pergunta pra gente encerrar. Queda de cabelo, pode usar também? Gente, queda de cabelo é sensacional. Aí
Covid, a gente teve aí uma condição que se chama eflúvio telógeno, né? Isso daí é devido ao Covid, é devido aí à vacinação, né? Porque a vacina ela tem ali, né? Como é que funciona uma vacina, né? A vacina ela coloca inativo ali o micro-organismo ali para criar uma memória imunológica, né? É assim que funcionam os imunizantes. Eu tenho que imunizar o paciente dessa forma. E aí, o que acontece? Teve aí um surto não, uma onda aí devido pós-Covid, aliás, existiram várias coisas pós-Covid, né? E aí houve muitos casos de eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno? É uma queda exacerbada de cabelo. E dentro desse eflúvio, dentro da fisiopatologia do eflúvio telógeno, tem um processo inflamatório. O folículo piloso ele é extremamente sensível a processos inflamatórios e a falta de nutrientes, né? Paciente que faz aí cirurgia bariátrica, né? Tem queda de cabelo, porque falta nutriente. Paciente pós-Covid ou pós qualquer tipo de condição que cause um processo inflamatório exacerbado, eu costumo dizer que o folículo piloso, ele é temperamental. Então, quando a pessoa ela tem aí um processo inflamatório, ele é muito sensível nesse caso e aí ele acaba passando aí da fase anágena muito rapidamente e entrando numa fase telógena. E aí eu tenho o fio se solta aí do folículo, né? A haste se solta, na verdade, e aí eu tenho uma queda de cabelo. Sim, por quê? Porque eu tenho uma vasodilatação no local, como eu tenho uma vasodilatação, eu melhoro o aporte sanguíneo, com a melhora do aporte sanguíneo eu trago nutrientes e oxigenação para esse folículo, favorecendo aí a condição capilar. Tá bom? Será que eu já respondi todo mundo? Pessoal, eu vou encerrar a live por aqui, tá? Gostei muito das perguntas hoje, foram sensacionais as perguntas. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. É lógico, eu falei um pouco por cima, né? Tem coisas que dá eu creio que dúvidas, enquanto a gente tem dúvida, né? O importante assim, não existe eu não conheço um profissional da área da saúde que não tenha dúvidas. Por mais que você estude, né? Você percebe que quanto mais você estuda, mais você precisa estudar. Quanto mais você sabe, mais você precisa saber, porque as perguntas, as dúvidas, elas continuam, né? Os pontos de interrogação, eles são sempre a mais, né? Do que a gente, eu cheguei até aqui, agora eu sei até aqui, e agora? E nessa condição? Bom, nessa condição agora eu preciso investigar, né? Isso é que é legal, isso que é atraente aí na área da saúde, né? Na área da saúde nada é exato, eu costumo dizer isso. E isso que torna a área da saúde tão atraente, né? Tô falando por mim, eu gosto muito. Eu acho que eu não serviria para ser de outra área. Já tentei, viu, gente? Já tentei na minha vida, mas todos os caminhos acabam me levando para cuidar de alguém, para cuidar, né? Para ser aí uma cuidadora de outras pessoas, né? Esse é o perfil do profissional da área da saúde e é um perfil e é uma coisa que eu gosto muito. Tá bom, pessoal? Vou encerrar a live por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos sextar, né? Hoje é sexta-feira, vamos descansar. Aí, eu desejo a todos um bom final de semana. Terça-feira a gente tem live de novo e sexta-feira a gente tem live de novo. Fiquem com Deus. Até uma próxima.